Olá, boa tarde. Estamos ao vivo. Agora são 2 horas e você vai acompanhar a quarta reunião da Comissão Permanente da Câmara de Relações Internacionais. Hoje teremos a discussão sobre logística e sistema aduaneiro em Campinas. A presidência do evento é do vereador Marcelo Silva. Acompanhe. Boa tarde a todos. Iniciamos agora a nossa quarta reunião ordinária da Comissão de Relações Internacionais. Teremos aqui uma apresentação do cenário de logística e aduaneiro, agora pela Regina Terezin, diretora do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, o Sindasp, a quem eu já agradeço a presença. Romeu Santini, ex-vereador, presidente da Câmara de Comércio Exterior de Campinas, sempre nos ajudando aqui na nossa reunião. O Pierre, cônsul honorário britânico, também já praticamente, né, Pierre, já é membro aqui da nossa comissão e da casa. Duncan também, né, Duncan? Diretor de Assuntos e Relações com a África, da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região. Duncan, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Cristiano Monteiro, professor doutor do curso de Relações Internacionais da PUC Campinas. Muito obrigado, viu, professor? Sung, analista de mercado e também professor do curso de Relações Internacionais da FACAMP. Muito obrigado pela presença. Esses são aqui os componentes da mesa. Também quero saudar Dietmar, tá certo? Diretor de Operações de Carga da Junta de Representantes das Companhias Aéreas Internacionais do Brasil. Obrigado pela presença. Paulo Mengaldo, diretor executivo da América do Sul, da MyMed. Henrique Bernardes Mendes, despachante aduaneiro do Sindasp. Os alunos aqui presentes de Comércio Exterior, de Relações Internacionais, do curso da PUCamp e da FACamp. Também quero saudar os advogados Paulo Bueno e Daniel Quelete pela presença. E já convidar o vereador Carlinhos Camelô para compor a mesa, membro desta comissão. Carlinhos, obrigado pela presença. Antes de adentrar aqui ao nosso tema principal, eu queria conversar com vocês, os alunos aqui da FACamp e da PUC Campinas, justamente explicar um pouco dessa comissão. A Câmara Municipal de Campinas, ela tem diversas comissões. Essa comissão é uma delas. Foi uma comissão criada por este vereador neste mandato. Ela teve início nesse ano de 2018. E o objetivo era que nós estávamos sentindo falta de uma interlocução entre o Poder Legislativo e a Prefeitura Municipal de Campinas, justamente para fomentar, incentivar, sabendo que Campinas é um polo tecnológico muito forte. Nós temos o aeroporto de Viracopos. Então, a ideia de trazer, de formar, né, Romeu, a comissão justamente é essa, para trazer as discussões, para entender os problemas da cidade. Hoje nós tivemos a comissão no aeroporto de Viracopos, e lá fizemos aí um tour por todo o aeroporto, e aqui também fica um convite aos alunos para conhecerem lá, conversarem com os professores, porque é impressionante a estrutura, tanto de passageiros como de cargas. A gente não tem noção de como é o funcionamento, né, do tamanho que, infelizmente, hoje o aeroporto está subaproveitado, né? Nós temos um terminal de passageiros feito para 27 milhões de pessoas ano, e no ano de 2017 foram apenas 9 milhões. Então, os senhores veem a notícia de que o aeroporto está em recuperação judicial, mas hoje
foi explicado para a gente o motivo pelo qual, na verdade, eles têm realizado os pagamentos em dia. O que está se discutindo especificamente no aeroporto de Viracopos é o pagamento que fora feito pela concessão, que aí tem um prazo de 30 anos. E como a previsão era vamos dizer, era para que em 2018 tivesse para pelo menos 15, 16 milhões, eles estão tentando rediscutir esses valores, essas 30 parcelas anuais, que justamente é o período da concessão do aeroporto de Viracopos. Então, é algo que nos chamou a atenção. Nós estamos tentando, né, conversar, ver o que nós, como Poder Legislativo, podemos interferir, porque o que vai gerar o que gera de riqueza para a nossa cidade, o que gera de empregos e a oportunidade, né, que esse aeroporto vai gerar. Os senhores imaginam quando tiver 20 milhões de pessoas anos, a ideia é que se torne lá um aeroporto cidade, como nós temos aí em várias cidades pelo mundo, atraindo investimentos, atraindo empresas, a logística, o tema também de hoje. Nós temos várias estradas que passam, né, pelo aeroporto de Viracopos, então a logística é uma logística perfeita. Enfim, era essa discussão que eu queria trazer para vocês, para os alunos, dizer que essa comissão e este vereador está de portas abertas aqui para ideias, para sugestões. Nós vamos mandar um e-mail para vocês e vamos realmente trabalhar com bastante afinco, porque Campinas é um polo de riquezas e nós não podemos perder essa oportunidade neste momento em que o plano diretor aqui já foi aprovado, em que nós estamos discutindo, vamos começar a discutir a lei de uso e ocupação do solo. É um momento realmente de mudança, mas que a gente trilhe o caminho correto. Então, essas eram minhas primeiras palavras. Antes da apresentação, gostaria também de abrir a palavra para o vereador, se quiser fazer uso, Carlinhos Camelô. Se mais algum membro da mesa, fique à vontade para fazer uso antes da explanação. Aí depois nós, após este momento, nós já passamos aí para a apresentação da Regina. Vereador, eu vou esperar a apresentação primeiro, depois a gente comenta, ok? Eu só gostaria de enfatizar a importância de Viracopos para Campinas. Eu tenho tido muito contato com empresas internacionais, com a diplomacia britânica, e realmente Viracopos merece toda a atenção. Não é algo que o vereador está falando, não pode parecer algo desnecessário e que não está na alçada. Está na alçada de todos nós de Campinas fazer pressão para que o resultado final dessa situação complicada que nós temos agora seja satisfatório, porque é um orgulho para Campinas ter um aeroporto dessa estatura. Só isso. Obrigado. E a gente visitando o terminal de cargas hoje, é o maior terminal de cargas do mundo, recebeu o prêmio, um prêmio de reconhecimento como o melhor aeroporto. Você não vê uma pessoa trabalhando. Então, é tudo automatizado, a logística é perfeita. Então, como o Pierre falou, é um dever nosso cuidar e zelar, porque não é aceitável nós perdermos movimento para Guarulhos. Muitas vezes as passagens aqui são extremamente caras, quem já pôde comprar, justamente em razão de um monopólio que existe. Então, cabe a nós, como sociedade civil organizada, como representantes da população, os vereadores, o Poder Executivo, fazer uma pressão, porque outro dia eu tive que comprar uma passagem para ir para Brasília de São Paulo, porque aqui estava 3 vezes o preço. Então, cabe a nós, como representantes da população e a população, a sociedade civil organizada, as empresas, para que nós façamos realmente pressão para que haja aí um equilíbrio e haja uma competitividade de mercado. Então, ninguém mais fazendo uso da palavra, eu passo agora para a Regina, que fará a apresentação
do cenário de logística e aduaneiro aqui. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer ao vereador Marcelo pelo convite e, em nome do Dr. Romeu Santini, cumprimentar os componentes da mesa. O senhor quer? Só interromper, chamar também para compor a mesa o vereador Carmo, que também esteve presente hoje no aeroporto de Viracopos. Obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Desculpa. Imagina, que isso. Estamos em casa. Eu queria começar contextualizar por aquele primeiro ponto que está ali embaixo na nossa apresentação, que é que o despachante aduaneiro ele deixa de ser um abridor de caixa, um carregador de papel, e ele é um parceiro das indústrias, das empresas. Então, é importante que quem é aluno de comércio exterior saiba, ou de logística, de relações internacionais, ou logística internacional, não se passa a ser despachante aduaneiro depois que a gente sai da faculdade. A gente passa a despachante aduaneiro depois de atuar como despachante aduaneiro, de desenvolver o nosso trabalho. Por quê? A nossa profissão é uma profissão que está aí desde 1850. Na realidade, dizem os historiadores mais antigos que, quando chegou em 1802, cheias as naus de viscondes e condes sem ter trabalho, eles começaram a dar a esses viscondes, a esses condes, a esses nobres, o direito de fazer a retirada das cargas, porque vieram 3 naus com pessoas e o restante com a mobília, o ouro, tudo de Portugal. Então, eu costumo brincar que nós somos a segunda profissão mais antiga do Brasil, né? E onde nós atuamos? Nós não atuamos só junto à Receita Federal. Nós não atuamos só perante o nosso cliente. Quando nós nós representamos hoje, frente à Receita, e mais 25 órgãos anuentes, no mínimo. Nós atuamos frente às secretarias de Fazenda de Estado. Se tem algum contador aqui, me perdoe, eu odeio contabilidade, mas eu fui obrigada a aprender ICMS. Crédito de ICMS, de IPI, de PIS, COFINS, o que eu tenho que fazer? Porque, senão, eu não consigo ajudar meu cliente. Porque tudo isso faz parte. O pessoal fala, logística é terminal. Não. Logística envolve muito mais coisa que terminal. Envolve o despachante aduaneiro, que é um assunto que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Envolve a transportadora nacional e a transportadora internacional. Tanto a rodoviária, como a aérea, como a ferrovia. Tá? Envolve o terminal que não é alfandegado, terminal de zona primária, terminal de carga geral, porque ele pode se transformar num recinto especial de despacho de exportação, que é um REDEX. Então, nesses locais nós trabalhamos. Para a Receita, nós somos a pessoa que cuida do despacho aduaneiro. Para os anuentes, nós somos representante legal do importador e exportador. Para o anuente também. Mas, para o meu cliente, eu sou parceiro. Para o meu cliente, de médio para pequeno, eu sou imprescindível. Para o grande, eu sou o parceiro que faz com que o departamento dele de comércio exterior tenha subsídio, tenha consistência. Dificilmente a empresa pede para alguém ir à alfândega, a não ser o seu despachante aduaneiro. Isso faz com que 97% das empresas, essa pesquisa não é nossa, essa pesquisa é uma pesquisa feita pela Fiesp de São Paulo, 97% das empresas utilizam despachante aduaneiro. A empresa não vai pegar focos que não são dela, a empresa tem que trabalhar no seu core business. O vereador falou perfeito, as empresas têm que criar emprego e oportunidade, e cada um na sua praia, cada um sentado na sua praia. O transportador é para transportar, o despachante é para dar o suporte de comércio exterior, o terminal é para guardar carga, e o importador, o core business dele é produzir bem, para vender bem e vender bastante. Então, é aí que entra o despachante aduaneiro. Nosso sindicato, que é o Sindasp, ele está atuando já em comércio exterior há mais de 70... Ele tem os seus associados há quase 70 anos. O sindicato mais antigo da América Latina é o Sindicato de Santos, que faz 108 anos esse ano.
né? Então, gente, não tem essa história de despachante aduaneiro não vai acabar ou qualquer coisa. As empresas precisam do nosso trabalho para que o trabalho delas possa ser desempenhado com mais precisão. Desses 26 órgãos anuentes, nós temos uma mudança de legislação constante. O Elson, por exemplo, acho que foi segunda-feira, a reunião da Anvisa. Nós temos reuniões com a Anvisa, seja presenciais, dia 29 ele vai para Brasília, sejam reuniões com a Anvisa por conferência, sejam como for. MAPA, nós temos um comitê de usuários do MAPA, que eu e um outro diretor fazemos parte, e a gente está sempre no MAPA tentando resolver os problemas, diminuir, no Ministério da Agricultura, Ministério do Exército, e tem ministério que não conhece a gente. Tem ministério que está conhecendo a empresa e o despachante agora. A ANP, por exemplo, ela não fazia anuência na exportação direta. E agora, com o novo processo de exportação, ela descobriu que ela tem que anuir no processo de exportação. E o trabalho dela está sendo junto com a gente. Nós estamos fazendo parte, nós despachantes, estamos fazendo parte do piloto, no qual nós sentamos com o MAPA e dizemos assim, olha, a empresa não tem esse problema, mas nós vamos ter. Eu costumo dizer, eu quase apanho, mas eu costumo dizer o seguinte, se a Receita, se alguém quiser mudar algum sistema de comércio exterior, chama quem vai usar. Normalmente a empresa, e a empresa vai indicar seu despachante, porque quem usa o sistema somos nós. Nós apontamos as falhas. Dentro dessa mudança de visual de comércio exterior, nós temos aí uma mudança que a Receita Federal fez, que é a Documento Único de Exportação, que dia 2/7 já entra, então acaba o novo EX, acaba a declaração de exportação, acaba tudo. Eu fiz nesta casa, o ano passado, um treinamento para os despachantes e empresas, né, do novo processo de exportação. Tenho feito vários, já tem mais de 2.000 despachantes treinados, que nós fizemos no Brasil inteiro. Eu fiz o sul do país inteiro, e agora eu começo a fazer o norte e nordeste. Um pouco menos de pessoal, mas então eles queriam estar mais próximo. Tenho feito treinamento para transportadoras, porque eles têm uma intersecção no sistema, e vai entrar também para os OEAs a importação em outubro. Então, a atualização, gente, tem que ser constante. Atualização do profissional, atualização das empresas, atualização de sistemas. E com essa questão da atualização na logística internacional, que nós damos suporte ao nosso cliente, esse é um dos focos que nós vamos ter. Quem não sabe aqui o que é OEA? Levanta a mão. Não tem vergonha, aqui o professor não está dando nota. Operador econômico autorizado. Operador econômico autorizado, gente, é uma norma SAFE da OMA. Entrem no site da Organização Mundial das Aduanas, lá tem a regra SAFE, que é uma regra que está no mundo inteiro, para empresas, ou seja, eu vou tirar o foco das empresas que são reconhecidas pelas aduanas como sendo perfeitas, como tendo, pelo menos, perfeita empresa nenhuma em país nenhum, mas que tenham um foco interessante. E aí entra a questão de trazer a Viracopos empresas de grande porte, porque o aeroporto de Viracopos não é, infelizmente, o aeroporto de quantidade de pequenos volumes, ela é de quantidade de grandes volumes. O vereador falou, se tem alguém de Guarulhos aqui, me desculpe, mas competir com Guarulhos é meio complicado, porque Guarulhos tem uma frequência de voos internacionais que atende 97% do mundo, direto ou indiretamente. 82% direto e 15% indireto. Eu tinha, há 2 anos atrás, a expectativa de que Viracopos entraria muito próximo disso. E, ao perder algumas companhias aéreas que vieram a Viracopos e não demandaram o suficiente e acabaram tirando seus voos daqui, nós acabamos com um problema logístico para os pequenos volumes. Porque nem sempre, num cargueiro, eu vou fazer uma consolidada, eu vou pôr tudo em cima de um estrado para mandar num avião cargueiro. Então, eu vou mandar a frequência maior, a distribuição é mais rápida, eu mando para Guarulhos os pequenos volumes.
Muita gente faz a liberação em Viracopos hoje e manda para Guarulhos para embarcar, por causa do tipo de logística. Então, é importante que Viracopos desempenhe e Viracopos cresça. Por quê? Posso? Claro. Porque senão acho que tem muito a ver a minha pergunta, mas por que você acha que realmente Viracopos perdeu? Pelo monopólio da companhia que lá atua ou mesmo por ineficiência das outras companhias? Olha, nós temos aí 3 problemas básicos. Eu vou lhe dar um exemplo de ontem e hoje. O aeroporto de Cumbica ficou fechado. Ontem teve um problema no aeroporto de Cumbica e vários voos foram destinados a Viracopos. Então, com essa brincadeira, se esses voos fossem internacionais e tivessem que aguardar para sair, onde eu colocaria os passageiros desse voo? Eu não tenho, na interlância de Viracopos, hotéis suficientes para atender. Eu tenho, no aeroporto de Viracopos, um problema de alimentação. Eu tenho em Guarulhos também, mas Guarulhos eu tenho hoje, já pelo tipo de administração e pelo tipo de necessidade, eu tenho uma comida, às vezes, um pouco mais, somente na área internacional, mais acessível. Viracopos, não. Eu pago 15, 16 reais para fazer um lanche de café com pão de queijo. Então, isso, gente, é um fator para a companhia aérea não trazer seu voo para cá. Porque o seu cliente vai acabar preferindo ir por Guarulhos, onde ele tem outro tipo de estrutura. As companhias aéreas não podem se... E aqui, gente, olha, vou falar, não tem clima melhor do que para descer avião do que aqui. Né? Aqui não fecha o aeroporto. Então, um dos fatores que é importante, que a gente precisa discutir bastante, é essa questão da estrutura do aeroporto. Nós temos no aeroporto tudo, inclusive a utilização do aeroporto é muito cara para nós. As salas, para você ter uma estrutura da companhia aérea lá, é muito caro. Mais caro que nos outros, que tem o foco. Eu estive há 6 anos atrás numa palestra de investidores de infraestrutura, substituindo o meu presidente na apresentação. E me deram a última apresentação. Você sabe quem fala por último, né? Acaba sempre sendo mandado, sabe? Tinha 1 hora, fica com 5 minutos. Aí eu cheguei e tal, e estava todo mundo saindo da sala, e todo mundo falando da beleza de Amsterdã, que é o melhor aeroporto europeu, porque tem hotel, porque tem um free shop, é um dos melhores. A menina de Portugal falou assim, eu não saio de Lisboa, eu pego um voo interno e saio de Amsterdã, porque eu fico lá 1 hora fazendo compra. Aí tinha o cara do Panamá, porque o Panamá, realmente, o Panamá, gente, eu não vi free shop melhor do que o do Panamá, com preço bom e tudo mais. Fora do coisa tem mais um shopping com 1000 restaurantes e tal. E aí todo mundo lá, passageiro. O pessoal estava indo embora, eu falei, gente, eu estou falando em nome de uma pessoa que não tem boca, de um ente que não tem boca. O quê? Eu falei, a carga. No Brasil, quem vai receber a privatização do aeroporto vai trazer nas costas a carga. Porque no mundo inteiro a carga não fica no aeroporto. A carga fica nos terminais das companhias aéreas ou em gates de agentes de carga. Aqui não. Aí o pessoal começou a voltar. Eu tinha 5 minutos para falar, eu falei meia hora e fiquei 1h30 lá fora conversando. Por quê? Porque o pessoal não tinha ideia. O representante do Infraero não tinha ideia do que ele tinha que falar para o pessoal. Meu problema é carga. O aeroporto de Viracopos tem toda uma estrutura para receber 20 milhões ou mais de passageiros. Para atender isso, só que ele tem fisicamente ali no aeroporto. Ele não tem como alimentação, ele não tem uma infraestrutura hoteleira, ele não tem uma estrutura em volta. Então, não adianta estar bonito a parte da aérea lá para a gente receber as coisas se nós não tivermos. Então, a companhia aérea não vai trazer, vereador. As companhias aéreas que a gente conversou com elas, que o Elcio conversou, que eu conversei, realmente elas disseram, eu preciso de um outro tipo de infraestrutura que eu não recebo em Viracopos. É não só externa, mas dentro do aeroporto também eu preciso de um incentivo. E, gente, o aeroporto de Viracopos é um dos maiores recolhedores de IPTU, não é não? ISS também.
Tá certo? Falando, e a ISS a gente vai conversar depois um pouquinho mais para frente sobre isso também. Então, eu tenho problemas, gente, hoje. Eu tenho problema com a greve da Receita. Eu não posso, em momento nenhum, eu já vou voltar nesse slide, só vou dar uma passadinha, aproveitar, não posso, em momento nenhum, reclamar. Eles não têm plano de carreira, mas só que eu não posso parar o comércio exterior. Eu trago empresas para cá, se ela não for OEA, se ela não for operador econômico autorizado, que tem uma regra, a Receita queria até maio de 2019 ter 500 empresas, OEA, e ela tem hoje 52. Então, ela não conseguiu a adesão de todas as empresas, porque elas não viram tanto retorno assim nessa brincadeira. Porque há um investimento que elas têm que fazer todo interno de melhoria de gestão. Se ele é o exportador, e Viracopos aumentou o seu conteúdo de movimentação de exportação, mas diminuiu de importação. E quem trabalha com comércio exterior há bastante tempo, eu estou vendo assim, um monte de caras aqui que trabalham com isso, e gente que vai começar, sintam a diferença quando começa a diminuir a importação. O Brasil depende de matéria-prima. Quando você começa a deixar de trazer perfume, roupa, tal, tudo bem. Mas quando cai a importação de matéria-prima, que é o que chega em Viracopos, que é o grande lote que chega em Viracopos, que é matéria-prima para as empresas, então o problema começa a ficar sério. A economia... Nós tivemos toda uma base da economia mundial, não podemos pôr a culpa na economia mundial. Nós perdemos o time da economia mundial. Nós já estivemos muito melhor do que nós estamos hoje. Dados da OMC nos colocam, em 2013, com 1,32% na importação e 0,89% o ano passado. Na exportação, 1,28% e 1,16%. Nós caímos nas nossas posições. E isso nunca poderia acontecer. E vejam, nós estamos bem e não caímos tanto na exportação por causa do agronegócio. E nós temos um país criativo, um país de gente preparada para fazer produtos de valor agregado. Nós não temos só a agricultura para trabalhar. Então, não podemos culpar o cenário internacional. O cenário internacional, num ponto, nós somos hoje, já chegamos a ser a quarta ou a quinta maior economia, hoje nós somos o nono. E entre os décimos, nós estamos, até o 10º, só falta a gente cair daí, que vai ser difícil para a gente. Até porque essa crise, quem gerou, fomos nós mesmos, né? Infelizmente. Sim, infelizmente. A crise de 2009, 2008 já passou faz tempo, né? Então, essa crise foi interna nossa, e a culpa é totalmente dos nossos representantes, infelizmente. Perfeito, concordo plenamente. Então, nós temos aí uma ferramenta logística. Ela não é só de comércio exterior, ela é logística, que é o Portal Único de Comércio Exterior. O portal ele vai agregar tudo que é de comércio exterior, ele vai agregar lá todos os anuentes, ele vai fazer um controle de estoque de cargas na importação e na exportação nos terminais, nos recintos alfandegados, sejam eles alfandegados ou não, porque eu tenho terminais que são os recintos especiais de despacho de exportação, que não são considerados alfandegados, tá? Mas lá são feitos despachos aduaneiro de exportação por autorização da Receita Federal. Então, eu tenho aí um outro problema. Eu tenho os anuentes com sistemas antigos, distintos do portal, que a gente tem pedido a integração disso com frequência. O portal é ótimo para nós é excelente, porque o portal vai nos levar a uma coisa que hoje é imprescindível, que é a facilitação do comércio. O Brasil é signatário do Acordo de Facilitação do Comércio da OMA e da OMC. Houve, num primeiro momento, uma polêmica entre a OMA e a OMC com relação à facilitação de comércio, porque a ideia era da OMA, a OMC entrou, mas não é. Cada um tinha um foco, o mesmo foco, facilitar o comércio exterior, com um foco diferente. Sempre há uma pensando em como as aduanas poderiam ajudar mais,
como é que a OMA poderia fornecer subsídio às aduanas para melhorar, e a OMC sempre pensando no fluxo de mercadoria bem mais rápido, o que faria com a economia mundial voltasse a crescer, porque a ideia não é nova, né? E nós temos, com a implementação do portal, com a implementação do novo processo de exportação, efetivamente a partir do dia 2/7, e da importação, começando em outubro, para as empresas OEA, nós vamos ter uma mudança radical. Aquilo que, infelizmente, os senhores estão aprendendo em comércio exterior, na importação, na faculdade, logo, logo vai mudar. Na exportação já mudou. Eu acredito que o professor de exportação, que está dando, alguns chamam sistemática de exportação, cada um chama de um jeito, já deve estar com foco diferenciado em cima do novo processo. Mas a importação vai mudar radicalmente. Uma das coisas que vai mudar, a nota fiscal vai ser emitida a partir do sistema do Siscomex. Então, gente, nós temos tudo para crescer. Nós temos tudo para desenvolver. Sendo que Viracopos, como o próprio vereador já comentou, recebeu um prêmio de destaque internacional de carga, mas perdeu os voos internacionais de passageiro. Tem um terminal enorme que está subutilizado. Nós temos... O que nós precisamos rever? A infraestrutura para o passageiro, para eu poder trazer os voos internacionais de volta. Eu preciso de uma mudança radical na política de cobranças da ABV. A ABV tem uma política de cobrança muito alta. Ela cobra raio-x, ela entrou numa seara que não era dela, que era a fumigação de mercadoria, e isso triplicou o preço da fumigação de madeira. Então, eu tenho vários problemas que a ABV nos trouxe. Tá? E que a ABV deveria ser aí o nosso foco de melhoria. Eu não sei, sinceramente, eu não sei qual vai ser o final disso, parece que estão com a concessão para ser cedida, o que eles vão fazer, mas quem vier, vereadores, desculpa, eu acho que a prefeitura tem que sentar junto com esse pessoal e tem que, com esse pessoal, pensar na melhoria eu nem falo eu sou contra da isenção, suspensão, redução. Eu acho que cada um tem que pagar o que tem que ser pago, mas tem que reverter. Então, eu acho que é importante sentar com esses investidores, porque esses investidores vão trazer outros investidores. As duas empresas que estão entrando na briga por Viracopos, essas duas empresas, elas administram, pelo menos uma delas, um dos maiores terminais, que é o terminal de Amsterdã. Então, gente, é um terminal que todo mundo fala, de passageiro, é lindo, é maravilhoso, eu vou andar, vou passar por lá, tá? Mas, como eu disse, eles não têm problema de carga. Se nós somos legal em carga, nada melhor do que ter um parceiro que é legal em passageiro, para nos dar suporte. Nós precisamos que o aeroporto de Viracopos seja não o aeroporto do interior de São Paulo, que ele seja o aeroporto de São Paulo. Guarulhos não vai dar mais conta. E, no esteio disso, só para a gente deixar um pouquinho Viracopos de lado, Guarulhos está recebendo alguns voos internacionais de carga que seriam de Viracopos, que estão sendo levados para Guarulhos. E o que eles disseram, justamente nessa linha que você está falando, a gente não quer incentivo, né? Uhum. A gente precisa também de vocês. Como eu disse no começo, a gente aprovou o plano diretor e agora a gente está discutindo justamente a lei de zoneamento, que é para conseguir que aquela área em torno do aeroporto de Viracopos, né, se torne um aeroporto cidade, justamente para que tenha essa infraestrutura necessária de que, se você tem voos internacionais com frequência, você desviou um voo, que consiga suportar. Agora, não dá para nós termos apenas um hotel com aeroporto desse porte, dessa estrutura. É verdade. Acho que seria interessante você comentar
quanto de carga vem em voo de passageiro e a importância do voo de passageiro para a carga? Acho que é mais de 50%. Olha, é o seguinte, hoje em dia, com a história dos 23 quilos de bagagem, 2 malas, o aeroporto, os aviões estão com os porões tranquilos. E Guarulhos, gente, 90%, 95% da carga que chega em Guarulhos, carga, vem em porão de avião de passageiro. Carga perecível tem que vir em porão de avião de passageiro. Carga refrigerada tem que vir em porão de avião de passageiro. Não dá para esperar um cargueiro para trazer. Então, tendo foco de trazer para cá essa evolução, porque eu não vou conseguir tirar de Guarulhos. Eu posso não tirar todos os voos de Guarulhos, que também não teriam o espaço suficiente, a gente teria que ampliar. Mas se eu conseguir trazer voos que façam ligação, que eu consiga usar o monopólio, né? Usar o monopólio. E o monopólio não é culpa da companhia aérea, né? Monopólio é culpa de uma situação que houve, tá? E é uma companhia aérea que, até por culpa do monopólio dela em Viracopos, as passagens dela subiram bastante para outras unidades. Ela perdeu o terminal especial que ela tinha em Brasília, justamente por causa do monopólio que ela tem aqui. Então, agora ela se misturou e teve que mudar os slots dela de voo e tudo mais. Então, gente, nós temos, há 2 anos, a Prefeitura de Guarulhos, a Prefeitura de Campinas fez uma proposta de incentivos fiscais. Como eu disse, eu sou contra incentivo fiscal, mas a proposta estava lá, e para terminais na área logística. Então, a gente queria deixar claro que não são só terminais na área logística. Eu tenho o despachante aduaneiro, eu vou dar como exemplo Guarulhos e São Paulo. Guarulhos e São Paulo eu não pago ISS. Eu pagava uma taxa, pagava ISS, e aí, apresentando a documentação, a Prefeitura de Guarulhos e a Prefeitura de São Paulo liberaram. E aqui, o despachante paga ISS. Eu tenho as transportadoras, eu tenho os terminais das transportadoras que eu poderia utilizar até para desafogar um pouco o aeroporto nas liberações, usar como Redex, mas eles precisariam de um incentivo para poder, né? Então, se eu for pensar em incentivo, eu tenho que pensar para o aeroporto e para os intervenientes de comércio exterior, que são os despachantes, os transportadores nacionais e os internacionais, os operadores. Tem uma entidade, que é o Fórum Permanente de Defesa do Empreendedor da região metropolitana de Campinas, que faz parte, se não me engano, a presidente hoje é do Sindivest, do Sindivarejista, tem a Abicamp, a SIC, a Ciesp, a Gênese, o Sindasp e o Sindicom, e foi feito um levantamento por uma empresa especializada sobre os pontos necessários para que a gente pudesse desenvolver, não só a logística, como o comércio exterior. Esses pontos foram, parece que já apresentados, o Elcio conversou comigo, mais ou menos, que já tinha sido apresentado, mas são coisas que a gente precisa dar o suporte para que é uma visão de fora, é uma visão de quem viu, pesquisou e viu os problemas. Tá? Então, gente, concessão de Viracopos, a indefinição. O foco para o problema operacional, que a gente já falou, não é só um problema do aeroporto, não é um problema do aeroporto ele ter aumentado a exportação, mas reduzido a importação, são das empresas no entorno, são da crise que nós criamos, como bem disse o vereador. Quando eu digo nós, se foram representantes, esses representantes nós que trouxemos. Então, é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito nisso, e eu acho que a Prefeitura, o Estado, o Governo Federal, quando sentar e tentar resolver esse problema da concessão de Viracopos, vai trazer para nós um foco extremamente importante, que é o desenvolvimento da interlância do aeroporto. E, como eu disse, o aeroporto de Viracopos não é o aeroporto da área de Campinas, o aeroporto de Viracopos é o aeroporto de São Paulo. Eu gostaria que mais aviões cargueiros, chegassem aqui em Viracopos.
Eu gostaria que as empresas comprassem mais. Eu gostaria que tudo... Por quê? Não só porque eu vou trabalhar bastante, tá? Porque eu gosto de trabalhar, meu colega aqui que é despachante também. A gente gosta de trabalhar, né? Tem um outro sentado lá no fundo também, né, Rogério? É despachante. Então, a gente gosta de trabalhar. E quanto mais, melhor. Nós já chegamos a trabalhar de sábado e domingo. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer voltar a fazer. Trabalhar e ir na alfândega de sábado e domingo. Quer dizer, mas para isso a gente precisa que o fiscal vai trabalhar. Mas até aí é um outro ponto importante. Então, eu não sei até que ponto a prefeitura consegue interagir com a Receita e tentar diminuir esse problema que ele está criando para as empresas. Talvez, se Viracopos se destacasse e fosse a fiscalização atendesse um dia, já que não vão atender nenhum, quando eles atendiam 2, agora eles não vão atender nenhum por 30 dias, a gente conseguisse que eles atendessem pelo menos um, a gente teria um destaque aí para a nossa área e a carga viria para cá, com certeza. Tá? Porque é interesse, eu aí também faço uma parte, porque é interesse da prefeitura, né, justamente pela arrecadação, pelo ISS. Então, nós podemos até aqui pensar num debate público, aí você colocou também as entidades, Sinduscom, a SIC, Ciespre, Gênesis. Então, Sinduscom, trazer esse debate aqui para... Não na comissão, a gente pode realmente marcar um debate público e aí trazer os representantes da prefeitura, trazer os representantes da Receita Federal, Viracopos, para justamente a gente sair daqui com uma direção, com uma pauta. Porque eu tenho certeza que a prefeitura ela tem total interesse, né, em crescer o volume. Hoje, como eu havia dito no começo, principalmente na parte de cargas, vamos dizer, o que os terminais suportam está 75% abaixo. Então, tá muito subaproveitado. Infelizmente, nós temos no Brasil uma utilização baixíssima do nosso potencial de produção das empresas, e isso acaba causando um efeito na economia dominó. Então, eu gostaria de... a minha explanação ela termina com 2 pontos. O primeiro deles é a questão de incentivos fiscais, que, se a prefeitura se propuser colocar isso para todos os intervenientes que operam em comércio exterior, né? Não tirando, não só defendendo, como diz o outro, não só puxando a sardinha para a minha brasa, mas puxando também para aqueles parceiros, porque o custo vai diminuir para nós e vai diminuir para o empresário. Essa colocação em volta das empresas em volta é extremamente importante para nós. Quem quiser alguma informação, o Henrique quase sempre está lá em Guarulhos, está lá em Viracopos. Nós temos sala em Guarulhos, temos sala em Viracopos. Para vocês visitarem o terminal, é um pouquinho mais difícil do que para os vereadores. Vocês peçam para um professor, ele faz um agendamento, ele pede autorização para a Receita. Não pode ser de sábado, infelizmente, porque a Receita não autoriza de sábado, mas é muito interessante conhecer a estrutura interna do aeroporto. Sabe? Aeroporto e porto, para nós, que trabalhamos com comércio exterior, é a nossa vida. A gente, depois que visita um aeroporto por dentro, só para vocês saberem, experiência própria, a hora que você vai para qualquer lugar no mundo, você começa a procurar transtainer, começa a procurar onde armazenou a carga, começa a tirar foto de caminhão, sabe? Começa a procurar o foco. Eu viro e mexo quando eu tenho a possibilidade de viajar, que eu tenho a possibilidade de ir num porto, eu vou lá na autoridade portuária, puxa, eu queria tanto, o que você faz? Sou despachante. O cara já me olha assim, falei, você quer conhecer mais porto? Oh, sempre é importante. E vocês vão ter essa curiosidade também. Vão ver container passar na rua e vão querer saber o número de cor, que nem placa de carro, tá? Para ver se é o seu, claro, se é da sua empresa. Então, gente, eu queria falar sobre isso, estou aqui aberto ao que for importante. Eu acho que o processo logístico como um todo, desde a chegada da carga até a saída da carga para exportação, é extremamente importante. Nós temos estradas excelentes,
né, aqui na nossa Interlância. E mesmo para chegar aqui de São Paulo, tal, a gente tem estradas excelentes, então nós temos tudo para transformar Campinas numa área industrial perfeita, na sua redondeza, e o aeroporto de Viracopos no nosso foco maior. Temos, inclusive, terminais, né, que estão aí, são 3, Henrique, que estão na grande região, são 3. Exato, são 3 terminais e tem um com intersecção com ferrovia. Lembrando que no Brasil nós temos 2 terminais com intersecção de ferrovias, que era o Agesbec e o Cragé de Suzano e o de Anápolis. E, gente, só para vocês saberem, Anápolis, a carga de os produtos, matéria-prima de medicamento, chega em Guarulhos e Galeão, vai para Anápolis, em Goiás, é liberado em Anápolis e volta para ser processado. Então, a logística é tudo, o atendimento é tudo, a Interlância é tudo. Tá? Obrigada. Regina, muito obrigado. Você tem uma dicção muito fácil, explica muito fácil, detém a atenção de todos. Até para quem é leigo como eu, pude até fazer umas perguntas no meio da sua apresentação. Então, quero agora abrir para os membros da mesa, quem quiser perguntar alguma coisa, e também para vocês, para os alunos aqui presentes. Fiquem à vontade para perguntar. Boa tarde. Regina, obrigado pela apresentação, que foi brilhante. Vereador Marcelo Silva, obrigado pelo convite. Dr. Santini, obrigado pela companhia, os vereadores, os professores. Da reunião passada, estávamos falando com pessoas do Viracopos aqui mesmo, vimos quantos certificados que eles obteram de qualidade, de atuação, de eficiência. O meu argumento vai na mesma direção que a Regina acabou de falar. Quando estamos dando aula, eu sou de qualificação de economia internacional, mas há 15 anos eu dou aula de comércio exterior e blocos econômicos internacionais e economia, teoria econômica. O que eu acho devemos colocar como note dentro da fala da Regina sabemos que logística, Comex, relações internacionais são necessariamente multidisciplinares. O que eu quero dizer com essa multidisciplinaridade? Primeiro, para efeito prático, nós temos que consolidar as parcerias. Quais são as parcerias que eu vejo como prioritárias? Estou falando dos stakeholders de primeira instância. Poder público, tanto o executivo como o legislativo, tem que ajudar. O poder judiciário tem que ajudar, porque qual é o problema que temos? Eu sou professor do Comex, mas eu sei a política comercial. Mas a operação, eu preciso chamar uma pessoa do mercado para explicar isso. Agora, imagina um produtor de pequeno e médio porte. Isso é custo que ele não tem que arcar. Se podemos integrar a comunidade, o governo, as instituições de pesquisa, dentro desse processo, estou falando de envolver efetivamente, como nessas reuniões que estamos tendo agora, eu tenho certeza que há uma grande chance de aumentar, de desmistificar a Comex, desmistificar as relações internacionais. Eu gosto de usar a palavra relações internacionais porque ele engloba muito mais, não só os stakeholders brasileiros. O que nossos parceiros na Argentina sabem do que estamos fazendo aqui? O que nossos parceiros no Paraguai sabem do que estamos fazendo aqui? No momento que conseguimos interligar esses stakeholders, temos a grande possibilidade de avançar e muito. Obrigado. Bom, pessoal, o microfone está aberto. Cristiano. Bom, vereador Marcelo Silva, Romeu Santini, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de eu estar aqui tentando contribuir com esse nosso debate. Quero agradecer também à professora Regina pela brilhante exposição, aos alunos do curso de Relações Internacionais da PUC Campinas,
Parabéns por ter vindo aqui presenciar esse debate tão importante para o desenvolvimento da nossa região. A todos os integrantes da mesa, participantes desse evento. Eu compreendi a discussão, os temas que a Regina nos ofereceu nessa tarde, a partir de um nexo entre o aeroporto e o desenvolvimento regional. Eu compreendi que essa região de Campinas, ela tem que, de certo modo, estabelecer um planejamento estratégico para pensar como a sua estrutura produtiva e o seu desenvolvimento regional poderá, no próximo período, alcançar um nível de internacionalização num nível superior, num outro patamar. Então, eu quero oferecer aqui, acho que, 2 ideias para estimular esse debate, esse pensar reflexivo, né? Eu sou da área de economia e aprendi, ao longo desses anos, que a região de Campinas, assim como outras regiões metropolitanas do estado de São Paulo, do país, elas herdaram o processo de desenvolvimento industrial do país. A região metropolitana de Campinas, quando você analisa a estrutura produtiva, tem muita relação com o que aconteceu no processo de industrialização nos anos 60, 70, o que o Brasil buscou estrategicamente. E eu acho, venho estudando isso, tem algumas hipóteses que eu estou considerando, aquela estrutura produtiva, ela está passando por profundas mudanças, muitas mudanças. Uma mudança que deve ser levada em conta é a constituição de cadeias globais de valor e como essa estrutura produtiva local se relaciona com essas cadeias globais de valor. A visão sobre o país, o Brasil e a região metropolitana de Campinas, nós estamos se relacionando com a atividade de suprimento, de produção, de distribuição. A temática de hoje envolve isso, né? Logística empresarial, logística internacional. Existem também muitos desafios em torno desse relacionamento com as cadeias globais de valor. Então, o primeiro ponto que eu quero levantar aqui para a nossa discussão nós precisamos estabelecer um plano para conhecer melhor esse panorama da indústria de transformação na região e de outras atividades produtivas. E, dentro dessa estrutura produtiva, procurar identificar, principalmente, aquelas pequenas e médias empresas que estão estabelecidas em cadeias globais de valor ou numa etapa de suprimento das grandes atividades geradoras de valor. Um outro ponto importante é começar a estabelecer estrategicamente como provocar a inserção da região metropolitana de Campinas nessas cadeias globais de valor. Então, essa é a primeira observação, Regina, que eu gostaria de deixar para a nossa reflexão, porque eu acho que isso poderá provocar o desenvolvimento regional e, evidentemente, fortalecer a perspectiva do aeroporto e a internacionalização da região. A segunda questão importante, dentro dessa nova configuração, é sabido, né, que a região e todas as atividades produtivas aqui instaladas agora estão se relacionando, de algum modo, com o setor de serviços. E há uma grande discussão, uma questão muito importante, de como o setor de serviço pode auxiliar nesse processo de agregação de valor das atividades produtivas e no desenvolvimento regional. A compreensão que se tem de outras localidades do mundo é que os serviços de valor, aqueles que se destinam à atividade produtiva, por exemplo, a pesquisa e desenvolvimento, a perspectiva da inovação, o serviço de tecnologia de informação e comunicação, esses podem se associar aos bens industriais, à atividade produtiva da indústria, podem provocar a agregação de valor, o que, evidentemente, vai trazer uma nova condição para o desenvolvimento regional, para a internacionalização e para os aeroportos, para o aeroporto de Viracopos. Então, essa seria a segunda sugestão ou ponto para a nossa reflexão, vereador Marcelo, para tentar levar em consideração essa estratégia de aproximar o setor de serviço com a atividade industrial. Esses 2 pontos, é evidente que eu não estou tratando diretamente do aeroporto de Viracopos, mas eu estou discutindo aspectos do desenvolvimento regional que, ao meu ver, podem contribuir para o médio e longo prazo para fortalecer a região e, aí sim, ter a demanda ou levar a consolidação de uma demanda maior para o aeroporto de Viracopos e chegar no nível de que esse aeroporto seja utilizado, tal como a Regina colocou aqui para nós, a necessidade de ganhar volume e internacionalização a partir da região, né?
Bom, duas questões que eu coloco para o debate não estão fechadas, espero que elas possam contribuir com a nossa compreensão da região. Obrigado, vereador. Obrigado, professor. Professor Zung. Só compartilhando uma informação que vem desde 2015, quando nós recebemos alguns consulados, né, geral de São Paulo, que estão sediados em São Paulo, vários países, e um dos países que veio da minha alçada, que seria o Consulado Geral da China, onde em 2015, acredito que 2015, né, doutor Romeu, nós estivemos visitando o ainda não inaugurado terminal novo, né, do Hub Viracopos. Naquela época, nós já considerávamos, o mercado asiático já considerava o aeroporto de Viracopos como um hub da América do Sul. Muito bem. Desde, então, 2016, já vemos trabalhando junto com algumas companhias aéreas, aqui não cito nomes, porém, numa análise de mercado macro, nós encaminhamos as empresas brasileiras, né, que fazem conexão com a Europa, seja por Lisboa ou por Paris, que façam conexões com agentes de logísticos da Ásia. Por que da Ásia? Nós temos aqui na nossa região de Piracicaba a coreana Hyundai. Nós temos a Samsung, que está aqui em Campinas, na Dom Pedro. Nós temos a Huawei, aqui na Anhanguera, né? A Foxconn, do lado aqui de Jundiaí. Ou seja, são empresas fabricantes de nanotecnologia que ela precisa abastecer de matéria-prima e insumos. Tá? Então, onde ela recebe essa matéria-prima? Ela recebe, logicamente, de um modal mais perto dela, tá? Que seria, no caso, o Hub Viracopos. Então, nós começamos a mapear, dentro da China e na Coreia, as empresas chinesas, né, no caso, e as coreanas, que remetem esses produtos, essas matérias-primas, para as suas filiais aqui na nossa região. Por qual caminho nós fomos entendendo, tá? E uma delas hoje está operando, a título de informação, vereador. Viracopos já recebe a matéria-prima vindo do sul da China, de Shenzhen, para abastecer a Foxconn e a Huawei diretamente, tá? Usando uma ponte Europa, onde a companhia chinesa ela voa, né, até Lisboa, no caso, e Lisboa, então, embarca num avião de bandeira brasileira diretamente para o Hub Viracopos. Hoje isso já é de fato. Muito obrigado. Obrigado, professor. Também continuamos aqui, microfone aberto. Se alguém dos alunos quiserem fazer uma pergunta, alguém vai ter que levantar a mão. Vereador, só para complementar o que você pediu para os alunos da PUC Campinas, ou mesmo da FACamp, quando interessa. Na PUC Campinas fazemos visita a Viracopos e ao Porto de Santos para saber como que operacionaliza. Da PUC Campinas, vocês têm que verificar se a GSEC está fazendo ou se não a Camila, porque eu já levei alunos para Santos e o professor Leoni levou para Viracopos. Okay? Importante para vocês que querem visitar aí, é muito interessante. Acabei de levar mês retrasado o cônsul-geral da África do Sul e cônsul político, e foi discutido a possibilidade de South African Airways, por menos em parte de carga, vir para Campinas. Eles já enviaram para o governo, mas São Paulo não vai deixar, porque, afinal de contas, eles são parte da empresa administradora de Guarulhos. Mas qualquer coisa, estamos aí para ajudar vocês a visitarem tanto Santos
como Viracopos. Obrigado. Me permite, deixa eu defender a nossa Facamp, né? Apesar de que eu sou da economia da PUC, né? Mas a Facamp tem a sua internacionalização, onde visitamos todos os anos 5 países, entre elas a China. E nós temos alunos aqui que estão nesse processo. Estaremos viajando já, então, dia 21 para a China e visitando os vários modais, né, e vários hubs. Parabéns, hein? Parabéns aos professores. Agradecer a presença do Leonardo Tiroli. Obrigado pela presença. Pois não. Aqui, só um minuto. Só um minutinho. Nós estamos transmitindo ao vivo, então peço também para que identifique, fale o nome e a faculdade. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Meu nome é Camila. Eu sou aluna do 3º ano de Relações Internacionais da Facamp. E eu queria saber se tem algum tipo de estudo acerca da demanda, tanto da parte empresarial quanto dos próprios passageiros que utilizam o terminal de Viracopos, para saber quais são essas demandas e para ter, com esse estudo, ter um embasamento maior, para a gente ir a fundo na prospecção, tanto de empresas como de melhorias estruturais e etc. Eu queria saber se há esse tipo de estudo para dar esse fomento no processo de desenvolvimento. Eu fiz um comentário. Eu quero só explicar uma coisa para vocês. Eu quero me desculpar, porque o diretor que iria fazer essa apresentação, que é o Elson, ele é aqui de Campinas, tá? Mas ele teve um falecimento na família e ele me pediu para vir. Então, eu estou, assim, com algumas informações dele, mas o Fórum Permanente de Defesa do Empreendedor da região metropolitana de Campinas, que depois, eu não sei diretamente onde é que está, onde eles estão baseados, mas depois vocês podem entrar em contato com o Henrique, ele fornece para vocês. Ele fez um levantamento sobre essas demandas, mais em relação ao aeroporto de Viracopos do que empresarial geral, mas mais direcionado ao aeroporto. Então, eles têm um levantamento feito por uma empresa internacional, onde eles focam os pontos para as empresas e para os usuários do aeroporto. Tá? Então, depois, se vocês conversem com o Henrique, pega o cartão dele. Se ele não tiver agora, ele pega com o Elcio, porque o Elcio faz parte representa o Sindasp nesse fórum, tá bom? E o próprio Viracopos, como eu estive lá hoje visitando, eles têm detalhado os passageiros, de onde vêm, as cargas, mas, obviamente, acho que essa informação é sigilosa do aeroporto. Mas eles fazem isso porque o foco é o crescimento, né? O foco é saber que empresas eles podem atacar, que companhias aéreas eles podem conversar, de onde está vindo a demanda. Por isso que eles sabem que muita gente sai daqui e vai para Guarulhos, né? Também isso daí não é difícil, mas eles têm isso daí tudo mapeado, Camila. Obrigado pela sua pergunta. Boa noite, boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite, vereador Marcelo Silva, parabéns aí, saudando todos os membros da mesa. A questão que eu gostaria de levantar um pouco ali para o nosso professor Sung é acerca da força e da melhoria do papel do profissional de relações internacionais, acho que deve ter vários alunos aqui de relações internacionais. Tem alguém? Séries. E nós estamos trabalhando, né, vereador, junto com o pessoal da APRE, que é a Associação dos Profissionais de Relações Internacionais da Bahia, e eles estão vendo agora de legitimar isso com o Conselho Federal do setor. Então, eu queria ver com o professor Sung aí, que foi meu primeiro mentor aí nessa área de relações e negócios internacionais, como que a Facamp está vendo esse posicionamento hoje e como melhorar isso, essa infraestrutura também, para que depois esses profissionais formados possam ir para o mercado, estarem bem mais preparados ainda e mais amparados. O processo de internacionalização, ele já propriamente diz, né,
você leva os alunos em loco. Os 5 países que eu citei apenas a China, mas estamos entrando com a Rússia, a Alemanha já tínhamos, a França, Inglaterra, né, o Reino Unido e os Estados Unidos. Para todos esses países, né, globalizados, nós vamos lá buscar informações, nós vamos aprender e também nós vamos levar o que nós temos aqui. Então, numa das visitas a algum aeroporto desses países, logicamente, nós defendemos o nosso Viracopos, né? E nós temos que ter, então, esses dados, levamos esses dados para fora também, e também trazemos conhecimentos. Acho que isso é um processo, né, de win-win, troca, né? Onde os dois lados ganham, não apenas o Brasil. Lógico que nós precisamos fazer uma lição de casa, né? O Brasil é um campeão de tributação e outros gargalos, mas também o mundo inteiro, né? Todos os países têm os seus gargalos. Legal. Só deixar um convite, né? O pessoal da Bahia até conversou conosco. Eles fizeram um ofício, né? E um deputado assinou, né? Levou no Senado Federal, né? Na Câmara lá em Brasília, para se criar essa comissão, né? Esse Conselho Federal de Relações Internacionais. E eles nos pediram para fazer o convite para vocês, né? Tanto para os alunos, que vai se criar aqui uma seccional da Associação dos Profissionais de Relações Internacionais, e especialmente para você, professor Sung, para que você possa estar sendo o acadêmico a liderar isso aqui na região metropolitana de Campinas. Tá bom? Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é João Augusto, eu sou estudante de Comércio Exterior na PUC Campinas. E eu queria fazer a pergunta geral, queria saber se tem uma necessidade maior de participação dos sindicatos nesse processo de industrialização e desenvolvimento de Campinas. Sim. E qual seria esse papel? Olha, eu posso te falar por um sindicato patronal, que é o meu, tá? No caso do despachante aduaneiro, nós somos pessoas físicas, somos profissionais liberais, e nós temos o nosso sindicato. Então, qual a função do nosso sindicato? A função do nosso sindicato é representar os despachantes em fóruns como esse, nas empresas, damos suporte para o despachante quando ele vai à empresa e quando ele precisa de função. Então, quando ele precisa de algum auxílio na função. Então, o suporte da minha área, da nossa área, da área patronal, ela é importante. Tá? Agora, veja você, a Ciesp tem lá um trabalho dela que não deixa de ser uma agremiação de sindicatos de comércio, você tem a Fiesp, que são da indústria, e você vê a força que se tem. Né? Estamos falando de São Paulo. A CNI ela faz pesquisas direto. Saiu ontem, inclusive, no jornal, uma pesquisa da CNI sobre a expressão dos problemas de comércio exterior que tem no país. Então, o sindicato é importante, tá? Quando o sindicato se propõe a fazer algum apoio, dar algum suporte para os seus sindicalizados, para os seus associados, os seus afiliados. Então, não vejo como você consiga pegar 500 empresas e colocar 500 empresas para conversar com o governo. Mas, se você conseguir colocar um empresário que represente essas 500 empresas, no meu caso, se eu conseguir colocar um diretor numa reunião que represente os meus 12 mil despachantes brasileiros, é melhor, porque eu não vou conseguir colocar os 12 mil lá dentro. Né? Não vão ser atendidos. Então, a importância é grande, contanto que o sindicato se propõe a fazer pelos seus associados e pela classe. Tá? Boa tarde, meu nome é Maria Carolina, eu sou representante do Centro Acadêmico de Relações Internacionais da FACAMP. E, bom, sendo estudante de Relações Internacionais, na FACAMP eu não estudo
estando no terceiro ano, até agora eu não estudei muito comércio exterior, mais diplomacia, política internacional. Mas eu não sei se é uma pergunta tão importante assim, mas como está sendo os esforços com o comércio? Porque vocês estavam comentando sobre os hotéis, sobre restaurantes, e vocês resolveram alguma maneira de conversar com essas empresas? Porque Campinas tem vários comércios, ótimos restaurantes, opções de hotéis que são locais e que gerariam um retorno econômico para a própria Campinas. Vocês têm algum... Obrigada. Olha, eu só vou te explicar uma questão, o porquê isso foi colocado. Na interlância do aeroporto, você não tem uma rede de hotéis. Você tem hotel no centro de Campinas. Então, imagina um voo que chega com 300 passageiros que vão ter que dormir aqui porque não conseguiram descer em Guarulhos, não vou poder fazer alfândega aqui porque vão ter que fazer lá, você tem que pegar esse passageiro, tirar ele e colocar no hotel, você vai ter que trazer todo esse pessoal para cá, você não tem ali na área. Então, quando a gente fala de falta de hotéis, o voo vai ficar 6 horas. Então, a companhia aérea não é obrigada a dar hotel, mas ela tem que dar alimentação. Ela vai te dar um vale de R$20, você não come nada em Viracopos. Então, é esse tipo de coisa. Não dá, dependendo do tempo que o voo fica parado, você não consegue trazer para comer no Javanete. Né? A gente que trabalha aqui, a gente sabe, vem dormir à noite. Amanhã, por exemplo, eu venho para cá, que sexta-feira de manhã eu tenho palestra aqui em Campinas. Então, eu já venho para dormir, eu já vou passar no Giovanetti, vou jantar, depois eu vou para o hotel. Ou eu vou passar num restaurante e já vou para o hotel. Então, esse tipo de coisa não tem em volta do aeroporto, e eu preciso ter. Como eu disse, no Panamá, o aeroporto, o shopping que tem, porque o Panamá ele é todo uma zona franca, tá? O shopping que tem, que fica a 1 quilômetro do aeroporto, ele tem só de restaurante 1.000 restaurantes, entre restaurantes e quiosques. Você vê o tamanho do shopping. E você tem de tudo, com custo e tal. Eu não estou nem falando nesse tipo de dimensão, mas eu estou dizendo, eu não tenho aonde atender o pessoal lá em Viracopos com um custo adequado para poder pegar um voo que deixou de ir para Guarulhos e vir para cá. É disso que eu estou falando. Não é? Eu conheço a infraestrutura de Campinas, eu sei que ela é perfeita, só que está longe do aeroporto. Também comentando um pouco da parte técnica, da parte legislativa, obviamente você tem que ter um plano, né? Um plano para que fosse permitido construir algumas coisas ao entorno de Viracopos, tá certo? Esse plano chama o plano diretor, que vai dar um norte para a cidade nos próximos 10 anos. O plano diretor ele é discutido em todas as cidades, isso é uma exigência do Ministério das Cidades, de 10 em 10 anos, para você ver quais vai ser o crescimento, enfim, vai tratar de todas as especificidades do município. Junto com isso, tem a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que, num passado recente, era uma bagunça aqui em Campinas. Nós tínhamos mais de 15 zoneamentos. E isso traz uma insegurança jurídica para o investidor tremenda. Então, está se discutindo hoje, aqui na Câmara, vai ser protocolado em junho, essa Lei de Uso e Ocupação de Solo, mais conhecida como LUOS. Vocês devem estar ouvindo falar ou também ficarão sabendo. E provavelmente a gente vai votar isso no mês de agosto. Com isso, você traz o quê? Traz segurança para aquele investidor que precisa trabalhar naquela área em torno, não a área dentro do aeroporto de Viracopos, mas a área em torno, que nem a Regina comentou. No Panamá, você sai 1 quilômetro. Agora, para você sair do aeroporto de Viracopos, ter uma opção, você vai ter que vir para o Cambuí, para o centro da cidade. Torna-se longe. Hoje, a pessoa passou uma informação muito interessante, que eles estão praticamente fechando um centro de compras gigantesco, como o Brás, em São Paulo. Não sei quem já ouviu falar o Brás. Eles vão montar lá em Viracopos, na área de Viracopos, esse shopping com toda a infraestrutura, justamente para atrair com lockers de mercadorias. Então, tudo isso você vai conseguindo transformar aquele entorno em algo factível economicamente, onde o investidor tem a segurança em construir um hotel, em construir um restaurante, um supermercado e assim por diante.
Boa tarde a todos. Meu nome é Celso Colombini, eu sou despachante aduaneiro também, atuante aqui no aeroporto de Viracopos. Só para ilustrar um pouco a informação que a Regina nos traz, ontem nós tivemos, o aeroporto de Guarulhos teve problema com neblina, fechou e foram deslocados para Viracopos 15 voos, dos quais 6 eram voos internacionais. Todas as companhias, sem exceção, locaram a aeronave no pátio e esperaram o aeroporto de Guarulhos reabrir para levar os passageiros para Guarulhos, devido à falta de estrutura pessoal oferecida pelo aeroporto de Viracopos, infelizmente. Vereador, por favor, complementando a fala da nossa colega da FACAMP, o primeiro passo já está sendo feito, né? Justamente estamos aqui, né, na criação da Comissão Permanente de Relações Internacionais, onde ele visa já começar esses estudos. E também existe, né, em andamento no país, estudos de médio a longo prazo, que são os municípios de médio a longo prazo com seus planos econômicos estratégicos, tá? Como, por exemplo, nós temos aqui perto municípios de 2050, Uberlândia tem 2100, São Paulo próprio 2040. Então, são esses planos que nós colocamos em prática. E, mais uma vez, agradeço e também parabenizar a casa por essa iniciativa. Nós que agradecemos, professor, por ter feito aí o convite, por ter incentivado os alunos a estarem hoje presentes e também já estender nas próximas reuniões, sempre na última quarta. Quando tem véspera de feriado, a gente sempre antecipa uma quarta-feira, mas nesse mesmo local, aqui no plenário da Câmara Municipal, às 13h30, 1h30, nós temos o suporte da TV Câmara, do cerimonial, que dá um suporte sem o qual nada disso seria possível. Também, depois, fica o link lá disponível no YouTube, se vocês quiserem passar, se quiserem ver novamente. Pois não. Boa tarde, eu sou Beatriz, também representante do Centro Acadêmico de Relações Internacionais da FACAMP. E só retomando a questão dos investimentos, a questão de Viracopos, essa lei que o senhor senador também acabou de falar que vai ser discutida e aprovada futuramente, ela pode funcionar como um incentivo para também trazer, e dentro dos esforços que o órgão público está fazendo de trazer mais hotéis para a região, uma alimentação mais acessível, para poder, talvez, retomar o reconhecimento que Viracopos também tinha como um grande aeroporto há uns 30, 40 anos atrás? Obrigada. Obrigado, Beatriz. É isso mesmo, porque você definindo, por exemplo, que aquela determinada área do aeroporto de Viracopos, será permitido a construção de um centro de convenções, de um hotel, obviamente terá que ter uma altura mínima, você traz a segurança que esse investidor quer e você dá a certeza de que aquele projeto será aprovado, de que você irá conseguir, posteriormente, um alvará para conseguir executar a sua atividade. Então, isso vai ao encontro também, o esforço nosso é para que realmente seja votado, obviamente tem que ser discutido, está sendo discutido com a população de Campinas, essa nova lei chama Lei de Uso e Ocupação do Solo, ela está hoje na Prefeitura, depois em junho ela virá para cá, na Câmara Municipal, onde terão audiências públicas, justamente para que seja discutido e quando seja colocado em votação não haja mais nenhum empecilho por parte dos vereadores, nós somos aqui em 33, para que realmente seja votado e posteriormente sancionado pelo prefeito. Olá, meu nome é Natan, sou estudante de Relações Internacionais da PUC Campinas. E a minha pergunta, meio que um questionamento, seria, no caso do aeroporto internacional de Campinas, o aeroporto de Viracopos. No entretanto, estávamos falando que precisamos aumentar, melhorar a qualidade do aeroporto, talvez construir uma
uma maior via ou uma outra pista de pouso, pista de decolagem, mas num ponto que a gente não chegou a conversar ou questionar. Cadê o incentivo das empresas dentro da região metropolitana de Campinas querendo se industrializar, querendo se internacionalizar, querendo ter um incentivo para sair do país? Cadê o próprio, talvez até a própria prefeitura querendo fazer isso, ou o governo de Campinas ou do estado de São Paulo, entre outros pontos que pode ser feito? Renata, você tocou num ponto sensível, né? Eu vou dar um exemplo recente do que aconteceu aqui. Obviamente, a gente faz um esforço de um lado, mas muitas vezes a prefeitura ela também faz bastante força contrária. Nós tivemos aí um aumento do IPTU, acho que todo mundo ficou sabendo o aumento que teve, mais de 30%, não só ataca aí nas propriedades, mas a parte comercial, os valores dos terrenos. Então, infelizmente, as empresas hoje pensam duas vezes para vir para Campinas, porque tem IPTU caro, ISS caro, realmente falta aí um esforço. Eu que questionei bastante esse projeto do aumento do IPTU, que estava defasado, mas acho que ele veio numa hora errada, numa hora em que está começando a retomar o crescimento, né? E aí você tem uma surpresa, uma votação aqui na Casa Rápida, e aí você tem um aumento de 50%, 60%, para os próximos anos terão mais 10 e mais 10. Então, realmente falta aí esse maior incentivo, né, rediscutir alguns impostos e algumas atividades que são sensíveis para o município para atrair investimento. Infelizmente, o IPTU acabou pegando todos de surpresa, os investidores também, que preferem, por exemplo, se instalar em Indaiatuba, está um polo industrial muito forte, Sorocaba, própria Jundiaí, Paulínia também, o IPTU, Jaguariúna, e a gente acaba perdendo isso. Oi, eu gostaria de fazer mais uma pergunta, agora direcionada ao senhor vereador. Nós, na FACAMP, recebemos essa semana representantes e cônsules do consulado do Reino Unido. Inclusive, o senhor Jean-Pierre Coulter, ele estava na palestra. Eles fazem um trabalho de prospecção de empresas, tanto para investirem na Inglaterra quanto para investirem no Brasil. Eu queria saber se há essa iniciativa por parte, porque essa iniciativa é de cunho governamental, queria saber se há essa iniciativa por parte da Prefeitura de Campinas de ter um grupo que fomente essa prospecção de empresas para investimento na área de Viracopos, e se não tiver, seria uma sugestão, porque é algo que vem funcionando para o consulado britânico, porque tem aumentado os investimentos aqui no Brasil, e, além disso, eles dão um apoio gratuito, tanto à abertura de empresas internacionais, quanto à abertura de empresas e a alocação próximo ao aeroporto de Viracopos. Obrigada. Imagina, obrigado você pelo questionamento. Existe, mas antigamente, aqui o Romeu pode falar com muito mais qualidade, tinha uma secretaria que cuidava especificamente do assunto de relações internacionais. Hoje essa secretaria foi extinta e ela está numa secretaria que chama Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E aí tem um diretor responsável, que é o TAC, que toma conta, e também tem uma outra diretora de turismo, que é a Alexandra Caprioli. Existe, mas falta muito. Eu acho que carece bastante o poder público, e é algo que eu venho cobrando bastante, justamente a razão pela qual nós montamos essa comissão, porque você tem que realmente atrair, incentivar, e muitas vezes falta o quê? Falta informação e falta aí um acordo de vontades entre a prefeitura, entre os consulados também, de fazer um esforço. Eu recentemente conversando, também o Canadá está com uma política dessa, né, para atrair as empresas e também tirar alguns jovens de algumas
determinadas áreas, profissões que eles estão precisando e também fazendo esse intercâmbio. Existe, mas infelizmente carece muito, e esse também é um esforço deste vereador aqui para que isso seja implementado com mais afinco. Eu tenho só mais uma pergunta referente ao desenvolvimento da região de Viracopos. Qual que seria a melhor maneira de desenvolver essa região para suportar um fluxo maior de passageiros internacionais, por exemplo, que a gente sabe que Viracopos abriu, há alguns anos atrás, voos para a Flórida, por exemplo, e para receber mais passageiros internacionais. Como que seria esse desenvolvimento dessa região? Você está falando na área governamental ou você quer saber na área empresarial? Na área urbana. Na área urbana? Bom, como eu disse, a gente precisa de tudo em volta de Viracopos. Tá? Precisa poder colocar tudo em volta de Viracopos. Então, se você me perguntar na área, o que eu preciso? Eu preciso de hotel, preciso de restaurante, eu preciso de infraestrutura, preciso de ônibus, preciso de... nem vou falar de trem que nem tem lá em São Paulo, porque aquilo foi uma aberração que foi feita em Guarulhos, que o trem para longe do terminal. No mundo inteiro, quem conhece, o trem vai dentro do terminal. Tá? Então, se eu for fazer trem, vereador, precisa fazer para dentro do terminal. Nem pai de família não vai descer a escada com criança no colo debaixo de chuva, porque ou parou no estacionamento ou chegou de trem e não tem como chegar dentro do aeroporto, coisa, porque lá, em Paris, você pega o VLT dentro do aeroporto Charles de Gaulle. De Guarulhos fizeram longe, né? Sim. Terminal 4. Exato. Né? Você vai de van. Você vai de van. É complicado. É complicado. Para quem já foi para o aeroporto, saiu do seu hotel, pegou um metrô e foi para dentro do aeroporto em qualquer país do mundo, quando vê o trem ali, assusta. Para começar onde o trem começa, né? Começa no centro de São Paulo. Minha cidade é maravilhosa, só que está deteriorada, infelizmente, e não tem parada do trem em outros lugares que tenham acesso. Demora 2 horas. Exato. Então, e tem que ficar esperando as outras linhas, porque as linhas não foram abertas. Tá? Então, tudo que eu preciso lá é João, né? Gravei porque é o nome do meu irmão. João, tudo que a gente precisa é a infraestrutura que todo lugar precisa. Não vai muito longe, não vai muito longe. Quantos hotéis tem em volta de Guarulhos? 4. E um dentro do aeroporto. Tá? Tem local para você tomar banho no aeroporto. Você chegou, está cansado, vai ter que esperar 6 horas lá por uma conexão, tá certo? Você pega e vai tomar um banho, não precisa nem descansar, você vai tomar um banho. Você quer se refrescar. Você não tem nada disso aqui, nem dentro do aeroporto, nem na Interlância. Então, olha, o que nós precisamos? Como eu falei para o vereador, precisamos de trem para chegar lá, precisamos de uma infraestrutura melhor. Quando você vai chegar uma hora que você vai ter condução mais rápida para lá para dentro, mas você só vai ter quando você tiver a demanda, que é o que as meninas, inclusive, perguntaram. Preciso da demanda? Tenho a demanda? Tenho, mas eu preciso colocar rapidamente. Agora, não, porque eu não vou ter utilização para isso. Então, está na mão da prefeitura aí, eu diria, o vereador não vai me ouvir, está na mão dos munícipes, tá? Somos nós que vamos sentar aqui e vamos dizer assim, olha, eu preciso disso, tá certo? Isso tem que ser feito, a utilização de solo tem que me determinar e tem que me ajudar nisso. Em volta do aeroporto, infelizmente, não é para criar gado, nem para plantar comida. Por quê? Porque a gasolina do avião estraga esse tipo de coisa. Então, é para a gente utilizar da melhor maneira que a cidade puder utilizar e que vá beneficiar a cidade. Como foi comentado aqui, o maior contribuinte de ISS é o aeroporto. Imagine em volta, então, se a gente conseguir melhorar, o que vai ser legal. Dá tempo de mais uma? Tá. Eu gostaria de só reforçar, eu sou um amigo aí também, conheci através do Dr. Romeu Santini, da Câmara Welson,
Eu vim aqui representando tanto a Associação de Jovens Empresários Portugal-China, quanto a Federação Sino-PLP. E no ano passado, nossas duas entidades realizaram um grande fórum internacional, que é a FIM, Fórum e Feira Internacional de Negócios. Não sei se a senhora está lembrada, né? Sindasp foi um grande parceiro, eu estive lá conversando com o Elson, e nós levamos lá para Portugal, na roda de discussão, como o Brasil pode começar nessa interconexão, né, ibero-afro-americana, como que nós podemos conseguir trazer novas políticas públicas para melhorar esse ambiente, né? Está na mão aqui dos jovens estudantes aqui também, começarem a se relacionar com o poder público, com a economia, para que isso possa acontecer. E eu fiquei muito feliz, muito motivado e surpreendido de ver o trabalho que o pessoal tem feito lá em Portugal, né? Hoje, Portugal, todo mundo deve estar acompanhando como está crescendo, os números de Portugal expressivamente, e eles têm feito um trabalho muito forte, tanto nesses 3 pilares, né? Acadêmico, governamental e empresarial. E foi aprovado, através desse movimento, dos institutos, Instituto de Promoção e Investimentos de Macau, onde nós temos sede, uma zona uma Free Trade Zone para empresas de língua portuguesa. Então, países de língua portuguesa que queiram se instalar em Chongqing, já devem ter ouvido falar, né, uma região muito forte economicamente na China. Através desse trabalho nosso, a gente pode depois fazer uma aproximação aí para o pessoal também, se consegue instalar lá até com 24 a 36 meses de isenção de impostos. Tá? Por que isso? É o poder público trabalhando com a iniciativa privada, né? Não chocando, como o Marcelo sempre frisa muito bem, né, Marcelo? Não um batendo em cima do outro, né? E eu vejo que a proposta aqui da comissão é justamente trazer essa nova realidade. Então, nós conversamos com o Elson sobre o que nós poderíamos criar. Talvez uma sugestão, queria ver também a opinião da senhora, o que pode ser feito enquanto comissão para auxiliar nas demandas e necessidades do Sindasp, para que se melhore esse ambiente de trabalho para os profissionais da área de despacho aduaneiro. Bom, eu sempre gosto quando o pessoal fala de países de língua portuguesa, porque eu digo assim, português é a 3ª língua mais falada no mundo. Tá? É mais falado que francês, é mais falado que espanhol. Nós já fizemos 2 encontros de despachantes de língua portuguesa em Lisboa, não conseguimos fazer aqui no Brasil ainda, conseguimos trazer um pouco do pessoal de Angola, de Guiné, mas a gente tem um problema com 2 países que o despachante, para sair, tem que avisar a Receita Federal, a aduana dele, de que ele vai sair do país, e aí... e a gente, o pessoal de Angola não, mas o pessoal de Moçambique precisa avisar, né? E o pessoal de Trindade tem que avisar. Então, ele tem que dizer, olha, eu vou ter que sair, para sair eu preciso, né, autorização. Então, para você imaginar, Angola, por exemplo, não tinha nada sobre operador econômico autorizado. E Angola e os outros países de língua portuguesa, com exceção do Brasil, eles trabalham em cima ainda da língua, da legislação portuguesa. Tudo calcado, como era em 1850, a nossa legislação. Então, eu mandei toda a legislação brasileira, a primeira IN, a segunda IN, o que a gente estava fazendo e tudo mais tal. E agora nós estamos prospectando, inclusive, a possibilidade de ceder, de ajudar no curso de operador econômico autorizado. Quando a legislação estiver implantada, quando nós estiver implantado aqui, nós vamos trabalhar com eles lá para instalar. Então, o nosso foco como despachante, o que o poder público pode nos ajudar? Nós precisamos de incentivo para o despachante se cadastrar aqui em Campinas e atuar aqui em Campinas. Tá? Segundo, nós precisamos da ajuda com os outros órgãos anuentes, com a possibilidade, a colocação. Eu tenho, aqui em Campinas, 5 empresas que fazem fumigação. Elas não podem entrar em Viracopos, só que elas também não podem
Elas também não podem ir até perto, porque o aeroporto não dá espaço para elas utilizarem e fazer a fumigação para mim, porque eles têm uma empresa que é ligada a eles. Ô, prefeitura, aeroporto, você tem que ceder espaço, porque isso é de regra do Ministério da Agricultura. E não é só o Ministério da Agricultura que tem que fazer. A prefeitura também, porque isso vai gerar ISS, certo? E vai gerar eu trazer carga para cá, independente de se eu tenho 1, 2 ou 3 empresas para fazer. Então, o Elcio está bem direcionado. Eu lembro que a gente fez a feira e tal, e, nos moldes do que você falou, trabalhar com Portugal é sempre importante. Por quê? O presidente da IFBA, que é nosso órgão máximo internacional, é o presidente nem é Câmara agora, é a Ordem dos Despachantes Aduaneiros de Portugal. Tá? Então, olha, tem muito para se relacionar, tem muito para crescer, e não é só mudar para Portugal, entendeu? Não é só ir para Portugal, porque lá eu vou... Não, é a gente conseguir levar empresas para Portugal, onde fica a internacionalização de empresas que o pessoal perguntou, e trazer empresas portuguesas para cá. Os maiores resorts, as empresas que têm mais incentivo para fazer spa, são as empresas portuguesas. E nós temos tudo que nós podemos exportar de matéria-prima para ser utilizado em spa. Então, a gente tem aí um foco muito grande. Eu quero trabalho, entendeu? Quero trabalho, bastante. Eu já tenho bastante, mas eu quero mais. Tá? Obrigado. Acho que agora, já pelo adiantado da hora, não sei se alguém quer fazer mais alguma colocação. Nós temos mais alguns minutos, pelo próprio tempo aqui da casa. Depois, às 4, já tem outra reunião. Antes de encerrar, eu gostaria... Oi, boa tarde. Eu gostaria só de dar uma pequena visão a todos no que diz respeito à interpretação das companhias aéreas como representante das companhias internacionais. Um aeroporto, ele não existe sem avião, e um avião não existe sem um aeroporto. Então, muitas vezes, a questão de você não ter empresas aéreas vindo para o aeroporto não tem a ver diretamente com a infraestrutura que a cidade ou a região oferece. O mercado existe, como já bem mencionado pela colega. O que existe hoje é uma dificuldade muito grande em lidar com essas concessões que foram feitas pelo governo federal. Tá? Nós temos hoje 3 ou 4, 5 aeroportos que estão nessa questão de concessão, e é extremamente difícil lidar, porque essas pessoas vieram do meio da construção civil e não de pessoas ou de grupos que cuidam de aeroportos. Então, o simples fato, o grande problema hoje é ter um entendimento por parte dessas empresas que elas estão ali para prestar serviço e não para arrecadar unicamente dinheiro. Tá? Então, a grande problemática que a gente enxerga como companhia aérea, e é o que determina você voar para ponto A, B ou C, é, sem dúvida, a infraestrutura. Eu só posso dizer que tudo que foi comentado aqui realmente é a base, é infraestrutura. Nós precisamos nos juntar. Agradeço mais uma vez imensamente o convite para a reunião, porque é exatamente nesse tipo de fórum que a gente consegue entender e juntar as forças necessárias para mudar alguma coisa. Voltando para o senhor vereador, apenas uma pergunta rápida. Comentou-se que várias empresas estão deixando Campinas por uma questão de incentivo fiscal e tudo mais. A minha pergunta para o senhor é: as cidades que estão no entorno de Campinas, elas estão juntas nessa comissão? Elas estão aliadas com essa ideia, ou estão alinhadas com vamos dizer, o target máximo aqui, que é reavivar Campinas, porque eu acredito, o aeroporto de Campinas, porque eu entendo que se são usuários e são beneficiários, nada mais justo que também compartilhem, né? Perfeito, obrigado pelas considerações. A comissão, ela funciona única e exclusivamente na cidade de Campinas, pela Câmara Municipal. Existe um outro instrumento que chama-se frente. A gente pode criar uma frente, que aí sim a gente terá uma interlocução
E nós já temos essa ideia, né, Carmo, de justamente criar uma frente, porque é o que você bem colocou. Viracopos atende uma região inteira, né? Uma região metropolitana de Campinas inteira. Então, pela comissão, nós não podemos, em razão do regimento interno, que diz a casa que ela tem que ser formada por integrantes, são 5 membros, por 5 vereadores, mas aí existe esse outro instrumento, que é uma frente parlamentar, que a gente realmente pode, e já temos a ideia assim de criá-la. Carlos, se quiser ter algum comentário, senão nós já estamos aqui, o prazo... Pode. Boa tarde a todos os presentes, a todos da mesa, daqui da nossa mesa, aqui, não vou citar nomes também para não me alongar, a você que nos assiste através da TV Câmara, muito obrigado, a todos os alunos, e, na verdade, para nós é um grande prazer tratar deste assunto. Eu acabei de falar para o Marcelinho, nós estivemos hoje de manhã no aeroporto, numa odisseia maravilhosa, que faltava mais alguém para me ajudar aqui. Eu sou uma voz sozinha que trata do aeroporto e muitas vezes nem com tanta simpatia, porque eu sou um dos grandes lutadores do resgate do cidadão, tá? Porque não apenas a estrutura, não apenas a profissão, não apenas nada disso, mas o resgate do cidadão, ou seja, o ecologicamente correto, o equilíbrio social, que é aquilo que eu acho que todos nós buscamos, é inerente do ser humano. Então, acreditamos de verdade que esse é o grande trabalho. E obrigado ao Marcelinho, a todas as pessoas, a vocês, obrigado pelo carinho de vocês, sempre presentes, sempre atuantes, né? Trabalhando em prol desta categoria que nós acreditamos de verdade que define todo para o nosso projeto e de sonho de futuro, e podem contar sempre com a gente, estaremos sempre juntos, tá bom? No sentido de fazer com que esta caminhada, essa trajetória, esta luta empreendida tenha vitórias. E o maior vitorioso de todos não é nenhum de nós individualmente, mas a sociedade em geral. Então, nós precisamos acreditar nisso e continuar lutando. E, Marcelinho, para terminar, pedir desculpas. Nós tivemos de manhã, não almoçamos ainda, só para detalhe, tá bom? Não almoçamos, muitos não almoçaram, né? E eu vim para cá, tinha uma entrevista às 2h30, já era marcada há quase 10 dias, e estamos aqui. Ou seja, para dizer que o que vocês têm no coração é o mesmo objetivo que temos, é uma sociedade equilibrada e justa, e só o faremos se tivermos a capacidade de nos reunirmos e discutirmos e buscarmos com afinco aquilo que o nosso coração deseja. Então, de todas as formas, agradecer mais uma vez a todas as pessoas que se dispuseram a estar conosco nesta tarde. Muito obrigado, viu? Obrigado, presidente. Vereador Marcelo, se você me permite, a última observação, lá na PUC Campinas eu atuo como professor extensionista, faço parte lá do curso de Economia, Ciências Econômicas. No centro da PUC nós temos também um curso de Administração, de Contabilidade e curso de Relações Internacionais, nossos alunos aqui presentes participando das atividades. Também temos o curso de Comércio Exterior, a professora doutora Camila, diretora do curso, e nós estamos provocando alguns esforços para ajudar nesse entendimento do desenvolvimento regional da metropolitana de Campinas, né? Nossa compreensão de que há necessidade de alguns diagnósticos, e esses diagnósticos certamente servirão para ajudar no desenvolvimento regional, na internacionalização e na operacionalização do aeroporto de Viracopos. Então, queria deixar aqui a lembrança que a PUC Campinas, no próximo período, também vai ter uma participação ativa em torno desse desafio de chegar a um diagnóstico da região metropolitana e oferecer contribuições para o nosso desenvolvimento. Obrigado, viu, professor Marcelo? Perfeito, professor. Este vereador, essa comissão está de portas abertas também para auxiliar, para ir na universidade. Eu que tive a honra de estudar, cursei faculdade de Direito de 2000 a 2005, então tenho um carinho também especial. Antes de encerrar, eu gostaria de entregar aqui para os alunos presentes um certificado que vocês compareceram aqui com uma carga horária, e também aqueles que não receberam neste momento, acho que vocês preencheram
um cadastro, eu faço questão de enviar até a residência de vocês, tá certo? Nós temos este certificado com os nomes que foram passados por nosso controle. Então, mais uma vez, os que não tiveram e preencheram o correto endereço irão receber nas suas casas, tá bom? Então, eu vou chamando um por um, aí se puder vir até aqui para receber, tá bom? Não fiquem com vergonha, tá? Que eu vou chamar um por um. Eu acho que é aqui mesmo, mais fácil. Sabrina Borges. Não, acho que não precisa, porque eu vou chamando, né? As pessoas não vão ficando inibidas. Júlia Medea. Se eu errar o nome, me desculpem. Júlia Mariano Gavioli. Não veio? É filha do amigo meu. Bruna Saldanha. Também não veio. Stefane Saldanha Lessi. Júlia Green. Luísa Sartori Costa. Guilherme Matos. Joyce Domenicone. Beatriz Lindi. Me ajuda, Beatriz. Lidington. Caroline Nanias Giovanelli. Pode sim. Quem precisou ir embora? Então, se vocês puderem pegar e entregar. Claro. A Amanda Monção Tá certo? Miai. Ana Carolina Lavares da Silva. Laís Eugênia Gonçalves e Martins. Camila de Góes Portoloni. Maria Carolina Torres Martins. Então, acho que o pessoal daqui não recebeu, mas todo mundo deixou nome e endereço, né? Sim? Quem não deixou, Marcelo, o e-mail. Quem não deixou, a Márcia, levanta a mão. Estão com o meu cartão, aí manda o e-mail, porque é importante vocês terem isso. Então, agora, encerrando, agradecendo Paulo, o Henrique, Bernardes, Dietmar, obrigado. Cristiano Monteiro, professor, obrigado, viu, professor? Professor Duncan também, mais uma vez, já é parte integrante aqui, né? O Pierre que teve que sair, Romeu Santini, obrigado. Sung também teve que sair. O Celso Colombini Júnior, Elis Regina e nossa palestrante Regina, que nos abrilhantou aí com uma palestra muito boa, muito didática, que todos nós podemos absorver bastante. Obrigado de verdade, Regina, pelo seu esforço de ter vindo até aqui. Você que é de São Paulo, de última hora, mas que com brilhantismo pôde proferir essa palestra para a gente. E nosso amigo Leonardo Tiroli, obrigado. Obrigado ao Henry, que hoje é aniversário, por dar todo o suporte. Fica aqui o registro dos parabéns a você. Muitas felicidades, muita saúde. E vocês, alunos da PUC, alunos da FACAMP, obrigado. Mais uma vez, deixando aberta esta comissão, a ideias, as sugestões. E fica também, quem quiser, não tiver com horário, os alunos aí, ultrapassado, não tiveres outros afazeres, quem quiser conhecer um pouco aqui da Câmara Municipal, a gente dá uma voltinha rápida, acho que vai ser uma oportunidade também. Muitos de vocês talvez seja a primeira vez, então seria uma oportunidade de vocês conhecerem aqui um pouco, tá bom? Obrigado, e então declaro encerrada a nossa 4ª reunião ordinária da Comissão de Relações Internacionais.
Converso agora com o vereador Marcelo Silva, ele que é presidente da Comissão de Relações Internacionais. Vereador, por que trazer esse tema aqui à Câmara? Logística. Na verdade, eles são nossas reuniões, nós temos feito ela com temas interligados, né? A reunião passada tratou de Viracopos, hoje nós fomos até Viracopos, entender um pouco o funcionamento, a logística, e hoje justamente a logística para saber o que realmente pode ser feito para melhoria, para atrair novas empresas na área, principalmente de cargas, né, e também de passageiros. Então foi um tema que eles vêm se correlacionando para justamente a gente ter uma ideia proativa da comissão. E hoje nós falamos aqui, né, trouxemos o sindicato, né, do aduaneiros. E quais foram os pontos, né, destacados durante a reunião? Um dos pontos principais é aquela infraestrutura que tem que ter realmente em torno de Viracopos, justamente para conseguir atrair maiores investimentos, para conseguir atrair as companhias aéreas, as companhias realmente que vão investir, e aí você criar aquele modelo de cidade-aeroporto, né, que existem em muitas outras cidades do mundo. Nós temos esse espaço, como eu disse, com o plano diretor, com a nova lei de uso e ocupação do solo, vai dar segurança realmente para os investidores virem para cá e realmente investirem em hotelaria, shoppings, mercados e etc. A comissão já tem a previsão dos próximos temas que vão ser discutidos e aí, de posse, né, das informações que foram discutidas, já tem alguma ideia do que deve ser feita? Nosso principal foco agora é justamente com Viracopos, né, tentar trazer aí uma ampla discussão, Receita Federal, os despachantes, representantes de Viracopos, prefeitura, para ver realmente como a gente pode mudar o cenário, porque está num momento decisivo da nossa cidade, plano diretor e lei de uso e ocupação do solo. Então a gente tem que juntar tudo isso num grande debate. Vereador, muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês. E eu converso agora com Regina Terezin, diretora do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Regina, qual é o maior problema de Campinas quando a gente fala em questão de logística? Olha, Campinas não era para ter problema de logística nenhum. Ele tem estrada, ele tem ferrovia passando ao longo, ele tem um aeroporto maravilhoso. Então, eu diria o seguinte, as empresas hoje, por alguns problemas, estão deixando de vir para cá. Então, não é especificamente por problema de logística, é mais por um problema de incentivo à logística, de falta de incentivo à logística. Então, que a gente comentou do IPTU, comentou do ISS, né? Não que as empresas queiram desconto, mas que sempre o incentivo internacional é sempre importante. E essas mudanças quebram a previsibilidade jurídica para as empresas e essa questão acaba prejudicando a instalação de empresas e as concessões e tudo mais. Então, aí é que vem o problema. E o incentivo, né? Então, esse seria o caminho para a gente sanar esse problema? Olha, eu diria o seguinte, a lei da utilização do solo é um primeiro ponto, porque ele vai trazer, mais do que o incentivo, ele vai trazer uma estabilidade jurídica. Então, ele vai permitir que as empresas saibam aonde elas podem, aonde elas devem se colocar, qual seria o melhor espaço para elas. Então, eu acho que, se você me perguntar qual dos dois, eu prefiro a lei de utilização do solo, que você já está determinado o que você pode fazer. Agora, o incentivo sempre é bom. A empresa quer sempre, seja ela de que tipo for, quer sempre ter uma possibilidade de se colocar e de se estruturar. Né? Então, dos dois, a lei de utilização do solo é primeiro, depois o incentivo vem aí num ponto a reboque. Regina, muito obrigada pela participação. Regina, obrigada a você. Estamos sempre à disposição. Sindasp sempre à disposição da Prefeitura e do que precisar. Tá bom? E a gente fica por aqui. Fique agora com a nossa programação. TV Câmara.